Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como calcular um campo eletrostático resultante no eixo X devido a um dipolo elétrico que também está localizado no eixo X, na horizontal. Então a situação proposta pela questão é essa. Eu tenho duas cargas de mesmo módulo Q, uma positiva e outra negativa, formando assim um dipolo. E essas cargas estão separadas por uma distância d. E perceba que elas estão localizadas no eixo X, na horizontal, de tal forma que o ponto médio entre elas é exatamente a origem dos eixos. Eu considerei aqui ponto O. E a partir daí eu vou calcular o campo elétrico resultante em um ponto P que está a uma distância X desse ponto O, da origem, ok? Então vamos lá. De cara você percebe que a carga positiva gera um campo de afastamento no ponto P, portanto na horizontal para a direita, que eu vou chamar de E+, enquanto que a carga negativa, por sua vez, gera um campo de aproximação no ponto P, portanto horizontal para a esquerda, que eu vou chamar de E-. E, logicamente, como a carga positiva está mais próxima do ponto P, então a intensidade do campo positivo vai ser maior do que a intensidade do campo negativo, por isso esse vetor é maior do que esse, beleza? Ora, só por essa ilustração, eu já posso garantir que o campo resultante vai estar na direção X e no sentido positivo, que a gente representa aqui pelo versor mais I, ou apenas I chapéu positivo. Bem, no primeiro passo para eu solucionar essa questão, eu vou usar o princípio de superposição, onde o campo resultante no ponto P vai ser igual ao campo positivo na direção do versor I, menos o campo negativo também na direção do versor I. A gente só está trabalhando com o campo atuando na horizontal. Então, essa equação eu vou chamar de equação número 1. E aí você percebe que o módulo do campo positivo vai ser dado por E mais igual a K, que é a constante elétrica no vácuo, que multiplica o módulo de Q sobre D positivo elevado ao quadrado, né? D mais elevado ao quadrado, onde esse D mais vai ser a distância da carga positiva até o ponto P. Agora, a gente precisa tomar cuidado para colocar essa distância D+, em função dos parâmetros fornecidos pela questão. Então veja, as cargas estão separadas por uma distância D, onde a origem dos eixos, o ponto O, representa o ponto médio entre essas cargas. Portanto, da carga negativa até o ponto O, eu tenho D sobre 2. Assim como do ponto O até a carga positiva, eu tenho também D sobre 2. Então, colocando D mais em termos de X e D, eu tenho que D mais vai ser X menos esse pedaço, D sobre 2. Então, dessa forma, eu vou ter que E mais vai ser igual a K, que multiplica o módulo de Q, sobre, ao invés de colocar D mais, agora eu vou colocar X menos D sobre 2, e esse termo elevado ao quadrado. E aqui eu vou chamar essa expressão de número 2. De forma semelhante, eu tenho que E menos vai ser igual a K, que multiplica o módulo de Q, sobre D menos elevado ao quadrado, onde esse D menos é a distância da carga negativa até o ponto P. E olhando para a figura, a gente vê que vai ser todo esse pedaço X mais esse outro pedaço D sobre 2. Portanto, E menos é igual a K, que multiplica o módulo de Q, sobre X mais D sobre 2, que é D menos, e esse termo aqui elevado ao quadrado. E essa expressão eu vou chamar de número 3, beleza? Então, praticamente já matou a questão. No segundo passo, eu vou substituir as expressões 2 e 3 na equação número 1. Só isso. E aí é fazer conta. Então vamos lá. No segundo passo, substituindo as expressões 2 e 3 na equação 1, eu tenho que o campo resultante no ponto P vai ser igual a KQ sobre x menos d sobre 2 elevado ao quadrado na direção I, menos KQ sobre x mais d sobre 2 elevado ao quadrado na direção I. E esse primeiro termo representa E mais, enquanto esse segundo termo representa E menos. E aí você percebe que KQ aparece nos dois termos, então eu vou colocar esse cara aqui em evidência, ok? E também já vou desmembrar aqui os denominadores de cada termo. Então, reescrevendo essa expressão, eu tenho o seguinte: o campo resultante no ponto P vai ser igual a KQ, que multiplica entre colchetes, eu tenho 1 sobre, desmembrando o denominador do primeiro termo, x ao quadrado menos 2 vezes d sobre 2, que multiplica x, mais d ao quadrado sobre 4. E aí eu posso cancelar 2
embaixo aqui com 2 aqui de cima, de tal forma que eu tenho apenas menos dx, ok? Menos o segundo termo, que é 1 sobre, desmembrando agora o denominador do segundo termo, eu tenho x ao quadrado mais 2 vezes d sobre 2, que multiplica x, mais d ao quadrado sobre 4. Então, novamente, eu posso cancelar 2 com 2, ficando aqui apenas mais dx. E aí, agora vem uma informação extremamente relevante para a gente conseguir concluir essa questão, que vem de uma característica do dipolo elétrico. Quando a gente está trabalhando com dipolo elétrico, a distância entre essas duas cargas, a positiva e a negativa, é muito pequena, ok? Principalmente levando em consideração a distância que eu estou calculando aí, o campo resultante. Portanto, x é muito maior do que d. Então, se x é muito maior do que d, esse termo d elevado ao quadrado, ele é praticamente desprezível, certo? Como contribuição aqui para o campo resultante. Beleza? Então, d ao quadrado eu posso cancelar, assim como esse outro termo aqui, ó, d ao quadrado. Esses dois termos que tem d ao quadrado, eu posso sumir com eles, porque são praticamente desprezíveis. Tirando esses termos e reescrevendo essa expressão, eu tenho o seguinte: o campo resultante que atua no ponto P vai ser igual a kq, que multiplica aqui entre colchetes, 1 sobre x ao quadrado menos dx, menos 1 sobre x ao quadrado mais dx, né? E todo mundo na direção i. Agora o que eu vou fazer é tirar o MMC. Então, fazendo isso, eu tenho que o campo resultante no ponto P vai ser igual a kq, que multiplica entre colchetes. Eu tenho x ao quadrado mais dx, menos x ao quadrado menos dx sobre x ao quadrado menos dx, que multiplica x ao quadrado mais dx. Né? Só fiz tirar o MMC e ajustar o numerador. Então, todo mundo aqui na direção i. Agora, perceba que x ao quadrado vai cancelar aqui ó, com menos x ao quadrado. Então, eu tenho apenas que dx menos dx vai ser 2 vezes dx. Reescrevendo essa expressão, eu tenho, portanto, que o campo resultante no ponto P vai ser igual a kq, que multiplica aqui entre colchetes, 2dx sobre x ao quadrado menos dx, que multiplica x ao quadrado mais dx. Todo mundo na direção i. E agora eu vou fazer mais uma jogada matemática para chegar na expressão que eu quero. E olhando aqui para o denominador, eu tenho o seguinte: x ao quadrado menos dx e x ao quadrado mais dx. Então, o que eu vou fazer é pegar x ao quadrado desses dois termos e colocar em evidência. Então, quando eu faço isso, eu tiro x ao quadrado aqui do parênteses e tenho o seguinte: x ao quadrado que multiplica 1 menos d sobre x. E no outro termo a mesma coisa. Quando eu coloco x ao quadrado em evidência, eu tiro esse termo do parênteses e eu tenho, portanto, x ao quadrado que multiplica 1 mais d sobre x. Por que eu faço isso? Porque novamente eu volto naquela condição que é uma característica do dipolo elétrico. A distância é muito pequena entre as cargas, de tal forma que x é muito maior do que d. Então, quando eu coloco d sobre x, eu posso cancelar esse termo, eu posso desprezar esse termo, certo? Uma vez que x é muito maior do que d, ok? Então, arrumando essa expressão, eu tenho que o campo resultante no ponto P vai ser, portanto, kq, que multiplica 2dx sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado, é x elevado a 4. Perceba também que eu posso cancelar x aqui do numerador com esse x à quarta, né? Ficando apenas x à terceira no denominador. Então, reescrevendo essa expressão, eu tenho que o campo resultante no ponto P vai ser igual a kq, que multiplica 2d sobre x elevado à terceira, na direção i. Então, portanto, que o campo resultante no ponto P vai ser igual a 2kqd sobre x elevado à terceira. Mas o termo Q que multiplica D é conhecido como momento de dipolo elétrico. Portanto, substituindo, eu tenho que o campo resultante no ponto P vai ser igual a 2kp sobre x elevado à terceira na direção I.